Olá, tudo bom? Bem-vindos ao esboço da lição de Escola Sabatina. Já estamos na lição número 9 e o título da lição é O Dia do Senhor. Vamos falar um pouco agora de Sofonias e Naum, dois profetas menores. Está conosco mais uma vez o Dr. Reinaldo Siqueira. Ele é doutor em Antigo Testamento e também ele é reitor do SALT para toda a América do Sul. Bem-vindo. Obrigado, pastor. Vamos começar logo fazendo uma oração e buscando a direção de Deus para todos esses momentos. Por favor. Bondoso Pai está nos céus, nós realmente buscamos Tua direção, Tua orientação para este momento que novamente abrimos Tua palavra. Que nos abençoes e nos ajude a compreender melhor esse tema do Teu dia, o dia de juízo, mas o dia também de salvação, Senhor. Que possamos compreendê-lo bem, em nome de Jesus. Amém. Amém. O momento mais marcante de um juízo, sem dúvida, aquele momento que o juiz se senta em aquela poltrona, os júris já definiram sua posição e ele vai dar a sentença. Um amigo meu estava contando que um amigo dele foi julgado e disse que as mãos suavam, ele estava tremendo literalmente, esperando o que iria acontecer depois de dias e às vezes anos de juízo e de consultas e de diferentes argumentações. Finalmente sai a decisão. E ele estava tremendo, estava chorando literalmente, os dentes batiam. E o juiz se senta e levanta aquele martelo bem conhecido. E esse martelo tem um papel fundamental naquele juízo. Quando ele bate o martelo, a decisão está feita. E então se anuncia o destino daquele réu. Esse momento vai chegar para todos nós. Nós temos que estar preparados. Esse será o tema que nós trataremos agora neste livro de Sofonias e Naum, o Dia do Senhor. O foco da lição é saber o que o juízo está vindo, mas a graça e a misericórdia ainda estão disponíveis aos que buscam fervorosamente. Vamos a passar rapidamente à segunda parte do nosso esboço, que é a compreensão do texto. Nós vamos tocar basicamente três assuntos fundamentais. Dois que têm a ver com o livro de Sofonias e um que tem a ver com o livro de Naum. Dois primeiros pontos do contexto de tanto Sofonias como de Naum. E o segundo assunto, a famosa frase, Dia do Senhor. Na terceira parte nós veremos a ira e misericórdia, dos grandes contrastes. E com isso nós encerraremos os comentários da parte da compreensão. Pastor Reinaldo, qual era o contexto? Estava conversando com o senhor previamente a este programa e estamos conversando sobre como é que todos os livros que temos estudado durante este trimestre, essa primeira parte do trimestre, falam a mesma coisa, né? Os mesmos ingredientes: juízo, misericórdia, graça, perdão, advertências e advertências. São características desses primeiros livros. Por que é tão parecido a mensagem dos primeiros profetas em relação a outros? É interessante, pastor Choque, que agora nós vamos estudar os dois últimos dessa semana. Profetas que são profetas que precedem o exílio de Jerusalém em Babilônia. Como os outros que hemos estudado. Os outros, não é? Nós estudamos, começamos desde lá de Oséias, não é? E Oséias, por exemplo, Amós, precediam também o exílio da Síria, de Israel do Norte, que em 722 foi deportado, foi destruído. Agora aqui nós estamos 100 anos depois, mas ainda Jerusalém continuava. Mas daqui a pouco, dentro de 15 anos, Jerusalém vai ser já a primeira vez conquistada por Nabucodonosor. Né? E depois daí, há 50 anos, quase, um pouco menos de 50 anos, Jerusalém será destruída por Nabucodonosor. Então todos esses profetas, começando desde Oséias, começando o mais antigo, que seria Joel, todos eles anunciavam a destruição desses reinos. Israel do Norte, Judá no Sul. E a razão deles falarem tanto de juízo e apelarem é porque eles queriam evitar esse exílio, evitar a destruição desses reinos. Então a mensagem é a mesma. Anuncia o juízo, mas apela para a conversão.
Porque se o pessoal se converter e abandonar os seus pecados, Deus pouparia a nação do juízo. Pouparia a nação da destruição. Então, Deus, durante 300 anos, ficou instando com o seu povo. Como diz lá o profeta, dia e noite. Arrepende, abandona. Por quê? Porque ele não queria destruir. Mas o povo, muitos atenderam ao Senhor, mas a grande maioria seguiu no caminho dos seus pecados. É o caso aqui de Sofonias. Sofonias nos diz aqui o verso 1 que ele pregou nos dias de Josias. Josias era um bom rei, um dos melhores reis. Diz que ninguém nunca seguiu a Deus de todo o coração como Josias, desde Davi. Ou seja, antes de Josias, só Davi tinha buscado a Deus de todo o coração. E Josias fez reforma, Josias chamou o povo a reconsagrar. No entanto, a apostasia que o pai de Josias tinha introduzido, que foi Manassés, foi tão grande que nem com um bom rei o povo abandonou a idolatria e os seus pecados. Foi só por um tempo, né? Então, com o rei teve uma parte, mas o povo continuava no coração apostatado. E o povo agora estava caminhando para o juízo do dia do Senhor. Quando Deus iria trazer uma nação para destruir sua cidade, seu santuário e exilar o remanescente do seu povo, que era o reino de Judá. E essa é a expressão da segunda parte, né? No dia do Senhor, do verso 7, Sofonias 1:7. Especificamente, por que dia do Senhor? E o que significa esse dia do Senhor? Então, lembra, nós temos essa expressão desde o início também. Já nos profetas Osés e Joel, que nós estudamos, falava do dia do Senhor, sobretudo Joel. Lembra aqueles gafanhotos? Sim. Eis que o dia do Senhor vem, dia de trevas, dia de juízo, não é um dia de luz, dia onde haverá destruição. Então, um dia terrível. A mesma expressão aparece aqui. Por exemplo, no capítulo 1:14 diz, perto está o grande dia do Senhor. Está perto, muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, de alvoroço, de desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta, ou seja, de guerra e rebate contra as cidades e contra as torres altas. Ou seja, esse dia que agora fazia já mais de 200 anos, Deus estava avisando o dia esse dia, a chegada desse dia. Israel do Norte não ouviu e já foi destruído. Mesmo Israel do Norte sendo destruído, ainda em Judá, as pessoas que seguiam o caminho da violência não se apartaram dos seus pecados. Não se apartaram da idolatria. Não aprenderam a lição. Não aprenderam a lição, estavam caminhando eles também para o dia do Senhor, dia de juízo sobre eles. Não é? E o profeta está clamando. É interessante aqui ver que Sofonias não fala de não se esconder do dia do Senhor, mas enfatiza que podemos ser escondidos por Deus aquele dia, né? Porque o dia agora já é inevitável. Até um momento, até provavelmente Isaías, Ezequiel, o início do ministério, havia ainda esperança que poderia ser evitado. Mas a apostasia que Manassés introduziu em Israel fez com que agora o caminho da destruição fosse inevitável. Não haveria mais... A única maneira de curar o povo da idolatria e da apostasia era levá-los ao exílio, deixar que eles sofressem todas as consequências das suas escolhas, para aí então parar, pensar, se arrepender e voltar-se para o Senhor. Na parte 3, a ira e misericórdia, entrando um pouquinho em Naum, agora. Como se demonstra em Naum que ainda que a ira divina seja grande, maior é a misericórdia de Deus? Junto Naum, aqui juntamente mesmo com Sofonias, nós somos aqui no meio dos juízos de Deus, ele diz, buscai a Deus ainda, porque Deus pode te esconder. Não é? Mas lá em Naum, que nós temos um quadro muito interessante. Naum, essencialmente, os capítulos de Naum, são 3 capítulos, o único objetivo deles é anunciar a destruição de Nínive. Nem fala muito dos outros, fala de Nínive somente. Nínive será destruída. Aquela Nínive, né? Aquela mesma Nínive que Deus tinha salvo, lá em Jonas. Ou seja, Deus salvou os ninivitas, ele tinha misericórdia, mas as gerações posteriores daqueles que ouviram a pregação de Jonas voltaram
a andar nos mesmos caminhos dos seus antepassados, a praticar a mesma violência, a fazer o mesmo mal e estar confiantes e não mais ouvir a voz de Deus. E então aqui existe um juízo direto sobre eles. Né? Diz que eles seriam destruídos totalmente, realmente Nínive, dentro de poucos anos. Menos de 2 décadas, provavelmente da pregação de Naum, ou menos até, Nínive foi totalmente arrasada para nunca mais existir. Não? E aí, mas no meio de tudo isso, diz assim, o profeta Naum, por que Deus está anunciando a Nínive ainda, o último chamado, antes de destruir? Diz, por quê? Porque o Senhor é tardio em irar-se. Lembra, Jonas? Sim. Tu és tardio em irar-se, Sim. não é? Mas grande em poder, e aí vem a mensagem, mas ele jamais inocenta o culpado. Não é? O Senhor, diz Naum, ele é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Não é? Mas como inundação transbordante, acabará de vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Ora, o tema de Naum é só Nínive. Mas nota que ele está falando daqueles que refugiam em Deus. Ou seja, Deus está chamando ainda, se ele não podia mais salvar a cidade, salvar pelo menos as pessoas, algumas pessoas, que dessem ouvido a Deus e quisessem fugir da destruição. Como nação não tinha mais jeito. Como cidade, como nação não havia mais esperança. Mas Deus queria salvar pelo menos quem ele pudesse salvar. Não é? E isso é o que nós aprendemos de todas essas lições que estamos estudando. Vamos passar rapidamente à terceira parte do nosso esboço, que é a aplicação. A maioria de todos nós temos medo da palavra juízo, porque uma sentença geralmente é terrível, de morte, de destruição. Mas se nós vamos no fundo da palavra, a palavra juízo significa justificar, salvar, libertar. Tem uma conotação boa também. Logicamente também é a outra. Mas nós somos quem escolhemos o que caminho seguir. O juízo é simplesmente a aplicação da justiça. Por isso é que, portanto, nós precisamos ficar com esperança, com a ideia de que seremos restaurados, seremos salvos, seremos libertados do juízo. E essa calma e essa paz é resultado dessa escolha. A escolha é o que faz a grande diferença. Nós já vimos todo o que passou no passado, nos tempos de Naum, e nos tempos de Sofonias, mas nós aprendemos lições. Isso é o mais importante. Que Deus nos ajude a estarmos preparados para o dia do juízo e poder ter felicidade da sentença, porque traz salvação, libertação e também traz justificação. Vamos a passar à quarta parte do nosso esboço, que é a criatividade. Nesta semana temos aprendido da alegria de Deus em seu povo. E aquele texto de Sofonias, capítulo 3, verso 17, diz: Ele se deleitará em ti com alegria. Se deleita Deus em aqueles que abrem seu coração, em aqueles que se rendem a Deus, aquelas pessoas que, em vez de rejeitar, aceitam. O Senhor suspira, o Senhor se alegra quando uma pessoa sai do seu estado pecaminoso para ser abraçado pela graça de Deus. Quem sabe nesta ocasião alguém está vendo este vídeo, está pensando: eu nunca vou sair desta, eu nunca vou ter perdão. Nunca há um lugar tão profundo que Deus não possa te alcançar. Por isso, talvez nesta ocasião é apropriado dizer para você: Deus tem perdão e Deus tem uma alegria para te oferecer. E juntamente com tua alegria, o Senhor também se alegra. Por que não abres teu coração? Por que não buscas uma pessoa para dar-lhe essa boa nova e alegrar seu coração? Tem tanta gente entristecida por o pecado, que vai direto para o mal e a morte. Nós podemos ser agentes de esperança. Deus te use para ser a voz da alegria que Deus quer oferecer a outras pessoas também. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado. Utiliza nessa semana cada um de nós para ser mensageiros, agentes de esperança. Que esse dia do juízo não seja
um som de destruição, que seja um som de salvação. Muito obrigado por tua graça, tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Amém.